Olá, meus irmãos, espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui em mais um momento, laborando no ideal de divulgação da doutrina espírita. Nesse dia tão especial, quero que vocês se sintam abraçados, esse abraço fraterno que faz parte da nossa casa, o Grupo Espírita Irmãos Fraternos, de maneira que eu me sinto muito feliz e honrado em poder estar aqui, compartilhando com vocês um pouco da sabedoria que a doutrina espírita nos traz, essa doutrina que é libertadora, uma doutrina que traz consolação, que oferece o norte em nossa vida, em nossas ações, e que tanto tem contribuído para a transformação das pessoas, tem elevado os espíritos ao caminho do seu crescimento e do seu desenvolvimento pessoal. E estar aqui diante desse momento que nos impõe algumas restrições, de estarmos juntos, de estarmos aqui reunidos na nossa casa, um próximo do outro, com olhar direcionado ao outro, mas ao mesmo tempo se utilizando da tecnologia para que a gente possa atravessar esse período com segurança. Mas não podemos deixar de levar a mensagem espírita a todos os nossos irmãos. Quando fazia as minhas reflexões a respeito do nosso tema, nunca estamos sós. E aí lembrei-me de um confrade nosso, divulgador da doutrina espírita, Geraldo Lemos, conhecido no meio espírita como Geraldinho. E Geraldinho foi um dos personagens que tiveram a oportunidade de conviver muito próximo de Chico Xavier. E ele nos conta que em muitos momentos de diálogo, de reflexão, haviam momentos em que Chico Xavier ficava olhando o horizonte e ele relata que nesse momento ele sabia que Chico estava ali conversando com os espíritos e sempre trazia alguma mensagem. Nos meados do ano de 1980, numa dessas oportunidades, Chico, num desses momentos, em transe ali, conversando com os espíritos, parado no tempo, o Geraldinho fala que nesse momento, geralmente eles não interrompiam, porque sabia que ele estava ali conversando com os nossos irmãos, com seus mentores. E numa dessas diálogos, Chico volta-se para Geraldinho e lhe dirige uma pergunta. Ele diz: Geraldinho, o que é multimídia? E Geraldinho, no ano de 1980, falar sobre multimídia naquela época era algo estranho para aquele momento, porque não se tinha uma ideia do que seria multimídia. Mas Geraldinho disse: Chico, eu não sei o que é, mas pela palavra multimídia, com certeza é algo que vai reunir todas, é um conjunto de mídias, né? E Chico, não é porque os espíritos estão me dizendo aqui que a doutrina espírita no futuro será ensinada através da multimídia. Então hoje, 40 anos depois, eu tenho a oportunidade de estar aqui justamente divulgando a doutrina espírita através das mídias. Então Chico era considerado e ainda é um homem do futuro, um homem que falava, e o que ele dizia tem nos confortado, porque tem deixou um legado que nos conforta. Nesse mesmo momento, nesse mesmo espaço de tempo, Chico também chama atenção para uma outra questão, uma outra orientação dada pelos espíritos, de que a televisão
E nessa época, em 1980, 40 anos atrás, a televisão ainda era aquela televisão grande, né? Hoje nós temos TV tela plana. E os espíritos falavam que ia chegar um determinado momento que a televisão ia virar uma tela plana, como um quadro, e que seria permitido a nós encarnados termos o contato com os espíritos através da TV. Vejam, ele fala que isso será possível antes de 2050. Não sei se estaria aqui ainda encarnado, presente, mas se não tiver encarnado, com certeza eu vou me comunicar com os que estiverem encarnados através da TV, né? A nossa vida continua e no plano espiritual, que a gente possa estar aqui dialogando e conversando sobre temas espíritas. Meus irmãos, quando nós dizemos nunca estamos sós, significa dizer que, apesar das dificuldades, das nossas limitações, dos nossos dramas, das nossas buscas, nós sempre vamos ter ao nosso lado o amparo espiritual. E quando nós falamos do amparo espiritual, nós queremos dizer que muitos dos nossos irmãos, espíritos simpáticos, velam por nós 24 horas por dia. Que nós temos um ser em especial que é ortogado para nos acompanhar durante a nossa trajetória aqui na Terra, que nos inspira e que nos dá conselho. Isso ficou conhecido praticamente em todas as religiões como o anjo guardião. Nota-se, entretanto, que esse espírito que nos acompanha é um espírito de um padrão vibratório superior. Um espírito que naturalmente teria que ser mais avançado que nós, que tem uma sabedoria que possa nos auxiliar. Porque se assim não fosse, se fosse um espírito do mesmo nível evolutivo nosso, ele não teria a capacidade de nos aconselhar nos momentos em que a gente necessitasse. Ele teria que naturalmente ser um espírito que conhecesse a nossa história. E ele o sabe quando nós estamos em nossas dificuldades, quando estamos apreensivos, quando nós estamos alegres, quando nós estamos tristes. Ele conhece o nosso drama, conhece a nossa trajetória. Como ele está no plano espiritual, é muito mais fácil para ele aproximar-se de nós, nos inspirar através do pensamento, através das suas sugestões e os seus conselhos. É esse espírito em especial, e existem tantos outros que se ligam a nós por simpatia, por amor. Esses espíritos também caminham conosco, nos auxiliando, para que nós possamos ter a oportunidade de estar se conectando com esses nossos irmãos. Evidentemente que a gente precisa procurar um espaço, um local, que a gente possa estar em silêncio, na quietude. Recomendo então aos espíritos que nós possamos, nesses momentos, desligar o celular, desligar a TV, se recolher para um lugar silencioso, em paz, que você possa se recolher e em prece poder se comunicar com esse espírito, criar essa rotina de comunicação, de diálogo, que será muito proveitosa para o nosso desenvolvimento. Imagine receber um conselho de alguém que conhece a nossa trajetória, de alguém que conhece as nossas dores, os nossos dramas, de alguém que conhece por que nós estamos passando por aquele momento. Qual é a nossa dificuldade? Por que a dor é intensa?
porque aquele momento se fez presente, porque aquela situação se instalou na nossa trajetória. Então, se alguém que está na nossa companhia detém esse conhecimento, saberá nos aconselhar. Evidentemente que esses espíritos que se ligam a nós, que se curvam, se colocam à disposição para nos ajudar, ele precisa que nós também estejamos trabalhando o nosso comportamento, as nossas ações estejam interligadas com o Evangelho de Jesus. Nenhum anjo guardião irá nos apoiar se nós sintonizarmos com as esferas inferiores. Se as nossas ações forem voltadas para o mal, nós não contaremos com eles. Se nós nos embrenharmos nos vícios, seja ele qual for, e não dermos espaço para termos esse momento de conexão com esses nossos irmãos, evidentemente, nós ficaremos à revelia. E quando nós baixamos a nossa vibração, nós vamos sintonizar com esferas inferiores. Os Espíritos nos dizem que o nosso pensamento funciona emitindo ondas, como se fosse uma parabólica. Se o nosso pensamento é bom, a nossa sintonia será com espíritos elevados. Se a nossa sintonia for inferior, se aquele momento que nós pensamos em algo ruim, algo indesejado pelo nosso próximo, se nós colocamos em evidência o nosso orgulho e o nosso egoísmo, a nossa sintonia será por um padrão também inferior. Imagine, meus amigos, às vezes nos levantamos e a nossa vibração está tão alta que a gente consegue, a caminho do trabalho, por exemplo, observar uma árvore frondosa, bela, admiramos. Nós conseguimos olhar o sol e emitir um sentimento de gratidão por aquele sol que está ali aquecendo o nosso dia, anunciando novas oportunidades de laborar no mundo e ser luz. E tem dias que a gente levanta e a sintonia é tão baixa que a gente não percebe nada disso. O nosso transcurso do nosso trabalho, nós não percebemos o sorriso de uma criança, a gente não percebe a beleza de um rio, de uma praia, de um ambiente lindo, porque o nosso padrão de vibração, ele está ali, ligado ao nosso processo material. Então nós precisamos elevar os nossos pensamentos a um padrão de sintonia com as esferas superiores, para que o nosso dia, onde quer que nós estejamos, nós possamos ser luz. Nós possamos irradiar o nosso pensamento, a nossa alegria possa contagiar as outras pessoas. E ao sairmos de casa, é interessante que façamos, antes de sair, as nossas preces. Precisamos de um momentinho ali, quiçá 5 minutos, mas para falar com o nosso anjo guardião, pedir que ele interceda por nós, nas esferas superiores, que ele nos auxilie e nos inspire. Olha, nós já saímos de casa com uma bela companhia desse Espírito que está ali, 24 horas à nossa disposição, querendo nos ajudar, querendo nos auxiliar. Imagine nós manifestarmos já ao amanhecer o nosso sentimento de gratidão por aquilo que nos é colocado no dia a dia. A gratidão pelo nosso trabalho, a gratidão pelo pão que nos alimenta ali naquela manhã, que vai nos dar o sustento do nosso corpo físico para termos um dia alegre, para termos um dia produtivo. E não importa qual atividade você vai exercer, se essa atividade é na sua própria lar,
Se você vai se deslocar até o seu local de trabalho para realizar essa atividade, se você está indo na companhia de alguém para levar no hospital, se você está indo fazer uma visita, se você está indo fazer compras, mas que você vá com o coração aberto, sintonizado com as esferas superiores, a fim de onde quer que você esteja, com quem você converse, a sua energia possa transpor até o outro e possa levar alívio, possa levar alegria. Certamente você será inspirada a falar as palavras certas com afabilidade e doçura. A mesma doçura que você gostaria que fosse recebido em qualquer lugar que você esteja. Evidentemente que vivemos num mundo agitado, onde as pessoas não nutrem um olhar receptivo para com as outras. Nesse momento de pandemia, então, às vezes encostamos em um e o outro se afasta. É interessante, a gente passou a ter medo do outro. É claro, precisamos nos proteger, mas a gente percebe a energia densa, a energia da repulsa, aquela questão de querer se afastar, de não manter o diálogo. Mas existem situações que nós precisamos interagir. Existem situações que nós precisamos servir, que nós precisamos estender a mão. E nesse momento, peçamos ao nosso guardião a inspiração. Existe uma legião de espíritos que nos auxiliam no dia a dia. Nessa casa espírita, por exemplo, nós contamos com uma legião de trabalhadores. Pensem, mentalizem os nossos irmãos mentores dessa casa. Eles sempre estarão conosco, sempre estarão no nosso dia a dia, sempre estarão nas nossas preces. E o canal que nós possamos utilizar para estarmos próximo dos nossos irmãos, próximo de Jesus, dos espíritos superiores, esse canal é a prece. O espírita, o cristão, o evangélico, o católico. Esse é o instrumento que nos mantém conectados com as entidades evangélicas, com as entidades superiores. Então nós precisamos estar utilizando-se da prece para fazer essa conexão. E essa conexão, o bom é que a gente não paga. É a única conexão que nós usamos e não temos que pagar a conta. Ela é livre. É o que nós costumamos dizer, é 0800. Além do momento de estarmos ali fazendo as nossas preces, se conectando com essas esferas, nós precisamos manter, principalmente no nosso lar, o Evangelho. A realização do Evangelho tem trazido bênçãos, mudanças, auxílios irreparáveis, insubstituíveis em nossas vidas. Eu confesso que toda semana nós realizamos o Evangelho e a nossa família é grande, a nossa família enfrenta problemas, mas esses problemas têm sido pequenos diante das bênçãos que têm chegado para a nossa família. O problema surge, a dificuldade surge e imediatamente o socorro chega. A dor se instala e o bálsamo chega. O desespero às vezes chega, a esperança chega pela outra porta, trazendo o equilíbrio, trazendo a paz, trazendo a serenidade. Então, quando nós discutimos os temas do Evangelho no dia a dia, em nossas discussões ali, nós aprendemos, todos participam, é muito interessante. Se você não fez ou não faz o Evangelho no lar, eu recomendo que você comece lendo o Evangelho, mesmo que sozinho, no cantinho ali. Tenta sintonizar com a mensagem evangélica. Você vai criando aos poucos um campo energético,
criando o ambiente para que a família possa participar. Você vai perceber que um vem, o outro vem. Daqui a pouco todos vão estar participando do Evangelho. E quando todos vêm, quem vem na companhia deles? Os Espíritos. Os Espíritos estão ali. Aqueles Espíritos que são simpáticos por nós, os nossos anjos guardiãos, estarão ali participando, nos envolvendo, nos inspirando. O Evangelho no Lar realiza mudanças, transformações fantásticas nas famílias. Então, é uma recomendação. E dizer, meus irmãos, que nós nunca estamos sós. Onde quer que estejamos, se você não estiver aqui, se você estiver em outra cidade, se você estiver em um outro local, mesmo que a dor bata a sua porta, mesmo que a dificuldade, o desespero bata em sua porta, eleva o teu pensamento ao alto. Lembra-te de Jesus. Ele diz: estarei com vós todos os dias. Então, o próprio Jesus se colocou à disposição para estar conosco todos os dias. Além disso, temos um guardião que está conosco. Temos os espíritos simpáticos. Nós temos uma legião de seres que nos auxiliam e que nos ajudam. Muitas vezes vamos até um local e antes mesmo de chegarmos até o local, esses espíritos já prepararam para recebermos, já prepararam o local, já higienizaram, já criaram um ambiente para que sejam receptivos. Então, saibamos nos aproximar desses seres que nos trazem equilíbrio, que nos trazem paz, que nos trazem tranquilidade. Era essa mensagem que eu queria deixar aos nossos irmãos e que vocês possam refletir e ter dentro do coração de vocês de que nós nunca estamos sós e que Deus sempre deixará seres iluminados a nos proteger e a nos amar. Que assim seja, meus irmãos. Senhor, eu sei que Tu me sondas e também que me conheces. Se me assento, me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que Tu me sondas. 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 Deus, Tu me cercaste em volta, Tuas mãos em mim repousam. Tal ciência és grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também Te encontro. Se no abismo está minha alma,
sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me sondas.